Bom dia. Tá todo mundo ouvindo? Queria saber se estão ouvindo, se tá ouvindo. Bom dia. Olá, deu. É só você entrar. Acho que você tem que clicar aí. Bom dia, áudio ok? Não sei se a D conseguiu entrar. Oi, D. Bom dia, Dia. Como você tá? Tudo bem? tô caminhando na luta, se cuidando. Isso aí. Eu queria começar antes, dedicando essa live a uma das nossas companheiras do Filósofas na Rede, que a mãe dela faleceu essa noite. O grupo dizia que o grupo todo está de luto e fazer essa live como homenagem a ela, a gente decidiu não cancelar a live, né? Porque, como disse uma amiga, uma das companheiras aí do grupo, a Cida, ela disse que na arte a gente faz assim, a gente continua com as coisas como forma de fazer circular o afeto, o amor. Então, essa live é dedicada à mãe da Carol e à Carol, e que ela se sinta abraçada aí por todas nós do Filósofos na Rede. A live da noite, das 6 horas, vai ser cancelada, já estou avisando aqui a vocês. Então, vamos lá, Dê. Vamos lá. Queria começar assim pedindo para você se apresentar. Então, primeiro, meus sinceros sentimentos à família e a todas as filósofas na rede. Obrigada. Eu sou a D. Silva, sou pedagoga, sou militante dos movimentos sociais do MST Brasil, da Via Campesina. Estou engajada na luta pela terra, na luta por direitos, desde muito nova, né? Completo agora 30 anos de caminhada, mais uns 20 anos de luta, porque entrei muito jovem, ainda criança, com a minha família, num acampamento do MST, e daí por diante me encontrei enquanto ser humano. Na luta me fiz gente, na luta me fiz esse sujeito político que sou. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica primeiro, assim, você está estudando, você está fazendo mestrado, não é isso? Em educação. Sim, Está estudando o quê? Conta pra gente. eu estudo a vida das mulheres, o cotidiano das mulheres e o distanciamento que essas mulheres camponesas tiveram do processo de educação formal que nós temos hoje. Por quais motivos, né, houve esse distanciamento? Fiz pedagogia também, uma pedagogia voltada ao campo, uma pedagogia freiriana. E me formei, eu acho que a minha maior formação, para além da acadêmica, veio das lutas sociais, veio do convívio social com o povo. Juntando um pouquinho, então, do que você estuda agora, com essas lutas sociais, com tudo isso que te forma, queria que você falasse um pouco o que é ser mulher e ser mulher LGBT no campo. Assim, explica É, pra gente um pouquinho como é que é isso, porque boa parte da galera que está aqui está assistindo é da cidade, né? Não tem muito conhecimento sobre o campo, então seria legal dar uma palhinha. eu acho que ainda animada pela mística do nosso primeiro encontro nacional de mulheres que teve em Brasília,
né? Eu acho que ser mulher é trazer consigo uma carga, uma energia muito positiva, né? Que ainda que a gente seja os sujeitos, as sujeitas, é, mais violentadas da sociedade, ainda que a gente perca direitos primeiro, a gente ainda tem essa leveza, essa doçura de seguir a caminhada tão fortemente como nós seguimos nessa jornada. Então, ser mulher, para mim, é conseguir fazer essa mistura de sentimentos, né? E saber dosar, né? Saber dosar leveza, saber dosar doçura, mas também saber dosar rebeldia, resistência, coragem. E as mulheres, historicamente, elas conseguiram trazer consigo, né, esse termômetro para sentir, mas também trazer esse dosador, né, que consegue temperar essa sociedade que nós vivemos, né, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, esses dias tão tumultuados que nós estamos vivenciando, né, dessa pandemia, mas também esses dias em que se tem um aumento gradual da violência contra as mulheres. E é violência do Estado, é violência institucional, é violência nas famílias, né? Então, o ser mulher, ele consegue passar por todas essas mazelas e ainda, embora as mazelas, com muita ternura, com muita determinação, com muita coragem. E ser mulher no campo é a gente multiplicar essas mazelas, né? E ser mulher LGBT no campo é a gente quadriplicar todas essas mazelas. Eu estou dizendo o campo porque se as mulheres urbanas sofrem todos os tipos de violência, as mulheres do campo sofrem muito mais. Primeiro, porque elas estão sozinhas. No campo, nós estamos sozinhas. Nas cidades, tem o vizinho mais próximo que pode ajudar com uma denúncia. Tem as delegacias especializadas que pode fazer esse monitoramento. No campo, não tem. As Né? No políticas campo, públicas não chegam, né? E as realmente políticas fica públicas, todo de mundo fato, encargado não e chegam. sim, sim, Não chega a política pública, mas, e também não chega o vizinho, porque não está chega. a 1 quilômetro de Uhum, distância, está muito distante. Então, essas mulheres estão vulneráveis a todo e qualquer tipo de violência. E sim, muitas vezes estão só ela e o violentador no campo. sim. E para as mulheres trans, para os sujeitos LGBTs, que sempre compuseram o campesinato brasileiro, né, e do mundo, Sim, porque os sujeitos LGBTs fazem parte da classe trabalhadora, né? Então, a classe trabalhadora não é uma sim, classe disforme, não é uma classe metafísica, é uma classe sim, composta por homens, mulheres, crianças, idosos, gays, lésbicas, trans, negros, brancos e indígenas, né? e aí no campo essa diversidade ela é muito mais violentada, né? Porque as políticas públicas também não chegam, o Uhum, patriarcado ainda uhum, impera no campesinato, né? É o pai que determina o que vai ser nos sítios, nos assentamentos, nas comunidades. A mãe ainda tem que ouvir os desmandos do pai, né? Que muitas vezes, como uma saída encontrada é expulsar os filhos LGBTs das suas casas, expulsar das famílias, expulsar desse convívio social, ou uhum, aprisionar esse sujeito, né, dentro desse armário criado pelo patriarcado e fortalecido pela sociedade. Então, no campo ainda impera a barbárie, né, uhum. para as mulheres e para os sujeitos LGBTs. E as violências do Estado,
são inúmeras também, Penélope, porque nós estamos falando de uma sociedade que não valoriza e que invisibiliza as mulheres dentro do campesinato. Embora as mulheres há 10, 12, 14 milhões de anos atrás tivessem o pontapé inicial de construção do que nós chamamos de agricultura hoje. E que hoje elas não são vistas porque o projeto de campo que existe no Brasil e no mundo capitalizado não cabe às mulheres no campo. Né? É um campo majoritariamente masculino, né? Um campo mecanizado, um campo que não valoriza o trabalho e as descobertas femininas para aquilo que deu origem àquilo que nós chamamos de agricultura hoje. Por meio desse modelo hegemônico, que rouba a cultura, rouba território, que rouba a imagem, né? Que rouba o ser que nós somos. Sim, com certeza. Então, falar dessas mazelas das mulheres do campo é falar de uma apropriação de conhecimento, de falar de apropriação cultural e também não tem como não falar da apropriação dos territórios, né? As mulheres indígenas têm tido os seus territórios tomados, né, à força, têm pagado com a vida para se manter no seu território e na sua cultura, assim como as mulheres quilombolas, e agora com essas grandes medidas propostas por esse modelo hegemônico do capital, chamada de regularização fundiária, as mulheres camponesas também vão ser expulsas de seus territórios, embora tenha passado 10, 12, 15 anos na luta embaixo de uma lona, para poder conquistar esse território e ver agora ser retomado por uma canetada de um poder político que não cumpre a função social, que é a de preservar a vida do povo brasileiro e a vida de quem mais sofre, de quem mais luta e que não tem garantido seus direitos. Exatamente. E dentro disso, eu queria que você falasse um pouquinho do outro lado, né? Da agora o que é ser mulher dentro do MST, falar um pouquinho do que você deu só uma palhinha aí do Encontro Nacional das Mulheres, né? E das LGBTs, do coletivo LGBT Sem Terra, para explicar um pouquinho esse contraponto, né? Que a gente tenta fazer dentro do movimento, de tantos outros movimentos sociais, a essa destruição total do capitalismo nas nossas vidas, né? Especialmente da população do campo, e especialmente das vidas das mulheres, não só da invisibilização, mas principalmente da violência que é perpetrada contra a gente todos os dias, né? As mulheres e LGBTs que estão aí na ponta da faca. Então, se desse para fazer esse contraponto um pouquinho aí dentro do trabalho que tem sido feito no movimento, dentro daquilo que a gente tem descoberto e criado e aprendido, né? Então, ser mulher no MST, né? O MST é um movimento que nasce do anseio, né, da luta pela terra, pegando aí o fim da ditadura militar, né? Um movimento que nasce também no seio religioso, né? Nós temos como nossa grande mãe a Comissão Pastoral da Terra, né? Então, assim, a gente nasce nesse sistema também, né? Que era regado pelo machismo, muitas vezes, né? Embora a gente se proponha a construir o diferente, nós construímos, de fato, o diferente, mas nós temos que lembrar que o período em que nós nascemos, como uma organização social de massas, né? O período da efervescência das massas, a gente passou, né, por vários problemas, né? Também de invisibilização das companheiras, de não ter espaço para as companheiras, né? Mas que a gente tinha muito claro no nosso nascimento os nossos 3 objetivos centrais. O primeiro era a luta, ainda, né? A luta pela terra,
A luta pela reforma agrária, para fazer o contraponto a essa reforma agrária clássica, que só distribuiu terra, mas que não deu condições para as famílias se manterem Uhum. na terra, e a transformação social. Então, com esses três objetivos, a gente nasce e se conforma, se configura esse movimento, essa organização social e de massas, né? Com a caminhada, né, a gente viu que a forma com que a gente tocava esse movimento não estava legal, né? Não dava corpo para os três pilares básicos os três pilares base que tinha sido eleito, né, para a configuração desse movimento. Então, lá para 99, né, mas antes disso, as mulheres já vinham brigando, né, no MST. É pioneira a participação das mulheres nas direções, e aí não era Uhum. participação das mulheres, né? Porque as mulheres se colocam como sujeitos políticos nessa organização. Que é Eu acho totalmente que diferente de uma participação secundária, né? A ideia é outra, né? sim, eu até corrigi, porque não é participação, Uhum, né? Nós não uhum, participamos das instâncias desse movimento, nós também discutimos e colocamos os nossos posicionamentos, nós colocamos e ajudamos a construir as linhas políticas desse movimento, né? uhum, Então, e várias mulheres dos diversos estados, né? Porque no nosso primeiro encontro nacional do MST já tinha participação de mulheres, né? Que foi em Cascavel, no Paraná, e uhum, que isso foi definitivo para a entrada das mulheres nas instâncias do MST. Em 99, a gente começa a organizar as grandes jornadas das mulheres, né? Isso uhum, ainda coletivamente, né? Com várias organizações, inclusive movimentos de mulheres urbanas. Em 2001, começa então a uhum. gente colocar o 8 de março como uma data simbólica para o movimento, né? Tanto é que o calendário do MST abre, o calendário de lutas do MST abre com a jornada de luta das mulheres, com o 8 de março. E O calendário de depois luta anual, vem né? Isso. O isso, o calendário de nosso luta calendário de anual, né? A gente lutas. começa o nosso calendário de luta no 8 de março. Sim, com a luta das mulheres, depois vem o Abril Uhum. Vermelho e Jornada da Sim, sim. Juventude e tantas outras jornadas, né? Uhum, Mas é determinante, né? A uhum, abertura do nosso calendário de lutas anual vem com a luta das mulheres. Um outro contexto importantíssimo é que uma determinação política da organização, que a luta das mulheres seja de enfrentamento ao capital todos os anos, seja de uhum. enfrentamento ao modelo hegemônico do agronegócio, né? Porque a gente sabe que é esse modelo quem mais violenta, né? Ou que induz, né? Ou que fortalece a violência contra as mulheres, né? Sim. Porque é fundamentado pelo patriarcado, e a gente sabe muito bem que é o patriarcado quem fundamenta e legitima todas as violências que as mulheres sofrem, sejam elas do campo da cidade, sejam elas cis, trans, héteras e enfim, né? A Uhum. gente precisa dar nome, né, a quem nos violenta, né? A gente precisa dar nome a quem são os nossos algozes. E nesse caso é o patriarcado, é o capital, é o agronegócio que nos violenta e que fundamenta todos os tipos de violência que as mulheres sofrem diuturnamente, né? E as mulheres do MST, né, cumprem muito bem esse papel. Eu acho que a Uhum. sistematização, eu acho que a grande resposta de que nós estamos no caminho certo foi a realização do nosso primeiro encontro nacional das mulheres sem terra, que aconteceu no início do ano, né, abrindo Uhum. o nosso calendário anual de lutas, aconteceu em Brasília, e nós fizemos
um bonito encontro, fizemos 2 dias de muita luta, né? Primeiro, para demarcar para o presidente da República que o MST não acabou como ele dizia e que nós lutamos com consciência e com consciência de classes, né? Por isso, um dia nós fizemos uma luta unitária, nos somamos às companheiras urbanas de Brasília, do DF em torno, e no dia isso no dia 8, e no dia 9 nós fizemos uma luta que nós chamamos de enfrentamento ao governo, mas também de enfrentamento ao capital, de enfrentamento a esse modelo hegemônico do agronegócio, que foi a ocupação do Ministério da Agricultura, na qual está como ministra a Tereza Cristina, que é a rainha intitulada, né? A rainha do agrotóxico, a rainha do veneno, né? E o encontro em si, como eu disse, foi a sistematização de tudo que nós produzimos ao longo desses 36 anos do MST. Desses 36 anos que as mulheres estão presentes nesse movimento. Né? Nós foi um encontro muito místico, com muita mística, né? Mas foi um encontro também de reencontros, foi um encontro de sistematização de coisas boas, de mostrar, né, o que a gente produz, de a gente poder experimentar comida de verdade produzida pelas mãos das guerreiras do Movimento Sem Terra. Foi momento de troca de experiência, foi momento de valorização da saúde popular por meio da nossa tenda da saúde, com tantos médicos, com tantas médicas e tantos médicos formados pela luta do povo. Foi momento da gente ver nossa ciranda infantil com tantas e tantos pedagogos formados e compromissados com a luta de classes, com o MST. Foi o momento da gente ver as experiências das nossas cooperativas, né, tocadas muitas vezes por mulheres, né, lá nos assentamentos, né, foi o momento da gente ver e poder rever na tenda das histórias o histórico das lutas que as mulheres fizeram ao longo dos tempos, por meio de vídeos. Foi o momento da gente poder conhecer histórias das outras companheiras, com as mais de 1.200 cartas escritas vindas das diversas regiões do país, né, dos acampamentos, dos assentamentos, das escolas, que enriqueceram as nossas manhãs, os nossos inícios de tarde, os nossos inícios de noite. Foi o momento da gente poder partilhar as experiências com as companheiras que vieram das organizações internacionais que lutam tanto no campesinato quanto com as mulheres urbanas sindicalistas dos diversos países que puderam estar participando do nosso encontro. Então, eu quero utilizar o Encontro Nacional de Mulheres como a materialização da luta das mulheres para dentro do MST, né? Que, como eu disse, traz consigo uma história bonita, mas que tem todo um histórico de luta e resistência, mas que mostra que as mulheres sem terra foram determinantes na construção desse movimento. Sim. Né? Na condução desse movimento, desde a construção das linhas políticas. E por isso nós podemos dizer com toda firmeza que nós somos grandes vitoriosas, porque nós não somos só mulheres, nós somos sujeitas políticas dessa organização. Nós nos consolidamos na luta, sujeitas que vão mudar essa sociedade por meio da luta, mas da luta com consciência e com consciência de classe. Por isso que eu posso dizer com toda firmeza que com toda doçura, com toda leveza, mas que também com toda luta, nós nos forjamos sujeitas dentro dessa construção.
E as Ô, mulheres Dê, sem terra, as mulheres LGBT sem terra também vêm desse processo de construção coletiva, né? olha só, É, antes de você entrar no LGBT, tinha uma pergunta aqui de como as mulheres da cidade podem contribuir na luta das mulheres do campo também, né? fortalecendo essa rede. Eu acho que nós, mulheres, precisamos nos fortalecer em todos os espaços que nós estivermos, Uhum. né? Seja comprando produtos que as mulheres produzem no campo, seja Uhum. publicando, né, o que as mulheres fazem nas redes sociais, seja participando, fomentando as lutas no 8 de março, né? Nós precisamos nos fortalecer enquanto mulheres, nos enxergar enquanto sujeitos de classe. Né? Nós, mulheres, Sim, pertencemos à classe trabalhadora e nós precisamos nos fortalecer enquanto classe trabalhadora. Estejamos nós no campo, estejamos nós na cidade, estejamos nós puxando enxada, estejamos nós numa sala de aula, né? Nós precisamos nos fortalecer, adquirindo produto, levantando a bandeira de defesa dos territórios livres do agrotóxico, levantando a bandeira dos territórios, em defesa dos territórios das mulheres, lutando nas diversas trincheiras. Só assim a gente vai conseguir se fortalecer e fortalecer coletivamente essa rede que as mulheres, essa rede de proteção que as mulheres precisam criar entre si. Eu não gosto muito, mas muito, em algumas vezes uso a palavra sororidade. Eu acho que a gente precisa utilizar mais a palavra irmandade. Né? A gente precisa ser mais irmã umas das outras para enfrentar todo essa avalanche jogada contra as mulheres pelo sistema, né? Seja ele uhum. capitalista, patriarcal, genocida do agronegócio. Sim. Ótimo. Eu acho que é, dentro dessa concepção, né, de que assim essa capacidade de união, de irmandade entre as mulheres, né, e o reconhecimento como mulheres trabalhadoras, antes de tudo, é, a possibilidade da gente pensar que não é apenas o patriarcado ou o machismo que derrotam, que derrotam essas mulheres, que tentam trazer mais violência para dentro de onde a gente já é tão violentada, mas especialmente o capital, né? Porque se a gente pensar sobre a concepção de que é possível, dentro do capitalismo, você viver livremente como mulher ou alcançar cargos, e dentro do capitalismo você transformar esse capital ou minorar ou diminuir o impacto do patriarcado sobre as mulheres ou LGBTs, a gente continua, parece que continua na mesma, né? A partir daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o coletivo, né? O LGBT, o que é ser LGBT dentro do MST, o nosso coletivo, as nossas concepções, um pouquinho, as práticas que a gente tem colocado aí Sim. na Nós sociedade, dentro costumamos. do próprio movimento, e fazer um pouquinho essa relação entre o impacto que o patriarcado causa e dentro disso o capitalismo, especialmente o capitalismo, né? E aí, especificamente, o agronegócio, que você já falou um pouquinho. é, eu acho que os movimentos LGBTs, né, as diversas correntes, as diversas linhas, eles sempre cumpriram um papel fundamental é, na sociedade, né? Porque historicamente os sujeitos, as sujeitas LGBTs estiveram à mercê dessa sociedade e desse capitalismo selvagem. Seja
pelas diversas formas, inclusive pela dominação dos corpos, né? Uhum. A gente vê que o LGBT só é bem visto quando ele é utilizado como uma máquina de compra, né? Uma máquina de consumir. E aí o capitalismo foi tornando os e as sujeitas LGBTIs como nessa ferramenta de compra, né? E aí condiciona a comprar, vende um mundo fantasioso para todos os sujeitos, né? E eu digo do mundo fantasioso, essa de querer ostentar sempre, né? Vou utilizar a palavra ostentar porque é bem comum, Sim, né? faz Mas de parte. ostentar sempre essa sociedade à qual nós não pertencemos, né? Uhum. Isso essa luxúria em que nada alguns sujeitos, ela não esconde, né, os altos índices de assassinato, ela Uhum. não limita esses altos índices de violência contra todas e todos os sujeitos. Tanto é que Uhum. o Brasil é o país, né, que está nas cabeças na morte. Né? E eu nem digo na LGBTfobia, né, porque a LGBTfobia engloba todos os tipos de violência, mas eu digo no assassinato contra as sujeitas e os sujeitos LGBTs. Né? Eu acho que para nós também é necessário que a gente se enxergue mais enquanto classe trabalhadora, embora muitos acreditem que nós não somos. Embora muitos gozem de um glamour que não existe para os sujeitos LGBTs nessa Uhum. sociedade regada por esse capitalismo selvagem que determina quem é e quem não é bem-vindo nessa sociedade. E que, embora o sujeito tenha uma ascensão social, ele não vai deixar de ser LGBT e não vai ser quisto por essa sociedade opressora, por essa sociedade dividida em classes, que ele vai comungar comumente como com todos, né? Uhum. E dentro de toda essa emblemática que existe, né? E na discussão desse sujeito coletivo chamado MST, né? Na reunião da coordenação nacional do movimento em Caruaru, se não me engano, 2014, são tantas datas, né? A gente dá um pontapé inicial Uhum. nessa, no que nós chamamos hoje de coletivo LGBT sem terra, né? Mas essa discussão, Penélope, ela Uhum. começa mesmo no Congresso Nacional do MST, no sexto congresso, quando a gente começa a discutir o programa agrário que nós apresentamos para o Brasil. E quando a gente discutir a reforma agrária popular, essa reforma agrária que é construída pelo povo, para o povo e para o campo, a gente entendeu que não dava para discutir uma proposta de reforma agrária sem discutir junto os sujeitos que compõem, que constroem essa reforma agrária no papel. Essa diversidade de sujeitos. Então aí a gente começou a pensar no movimento que, embora a gente discutisse essa transformação social, mas ainda faltava sujeito para essa transformação social, que era É, a diversidade, né? E que sempre esteve presente na organização, né? uhum. Sempre esteve nos acampamentos, sempre esteve nos assentamentos, sempre esteve nos nossos cursos formais, sempre esteve nas graduações por meio do Pronera. Então, a gente, nessa reunião da coordenação nacional, nós reunimos todos os sujeitos LGBTs que estavam participando nessa reunião numa plenária paralela à reunião da coordenação nacional. E aí a gente ali, né, discutindo, dizendo, olha, nós precisamos ter alguém que fale por nós,
né? Mas não dissociar a nossa pauta LGBT da pauta pela reforma agrária. Uhum. Porque a Uhum. gente já entendia que LGBT também pode ter um sítio, que LGBT também produz alimento, que LGBT também precisa de educação, mas educação de qualidade, educação do campo, voltada à realidade do povo, né? Que LGBT necessita de saúde pública, de política de saúde. Então, a gente encampou esse debate por um período, né? Elaboramos materiais para começar uma discussão com a base do MST, né? Porque a gente não somos um movimento monárquico, né? Nós temos a direção coletiva como um princípio, nós temos vinculação permanente com a base como um princípio, e quem determina os passos que essa organização vai dar é toda a sua base social, né? Então a gente precisava discutir com a base, né? Mas discutir isso com muita maturidade política, né? E relembrar a dívida histórica que a esquerda brasileira, que a esquerda mundial tem com os sujeitos e sujeitas LGBTs. Né? Uhum. Então, a gente precisou ter todo esse acúmulo de debate para discutir com a nossa base social. Né? Isso é muito interessante, essa forma com que as coisas são feitas no movimento, né, em que não é que se pensou primeiro um coletivo ou a participação das mulheres, primeiro se pensou e depois se colocou na prática isso, né? A necessidade vem justamente da prática, né? Do mundo material, do mundo prático, e aí então a gente começa a pensar a partir desse acúmulo prático e aí colocar no papel para depois voltar novamente à realidade, né? Esse método com que as coisas são feitas no movimento, né? Essa dialética da ideia partindo do material, você chegar à ideia e depois para retornar ao material é muito interessante, né? Nada no movimento é colocado primeiro só no mundo das ideias e aplicado na prática sem correspondência com ela, né? Sem correspondência com a realidade. É legal esse histórico que você está fazendo, tanto das mulheres quanto do coletivo do LGBTs, dentro do movimento, para a gente entender um pouquinho isso. Desculpa aí te cortar. E aí, não, é interessante, né? E partindo dessa dialética, Uhum, né, que você apresentou, uhum, é, eu acho que uma coisa interessante foi que os estados, né, começaram a construir, né, espaços uhum, para que acontecesse a discussão, né? Seja nos encontros regionais, seja nos encontros uhum, estaduais da nossa militância, sempre acontecia um espaço, acontece um espaço, uma assembleia auto-organizada das LGBT sem terra, né? Para já ir demarcando esse território, para ir massificando esse debate com nossa base. As atividades nacionais também acontecem em plenárias auto-organizadas, né? A nossa última marcha nacional, Lula Livre, aconteceram várias atividades com a temática LGBT. No acampamento nacional da Frente Brasil Popular, em 2016, foi um espaço também de muito debate, que já era trabalho fruto, né, dessa grande unidade que o coletivo nacional conseguiu com a ANTRA, com a BGLT e várias organizações do segmento, né, aqui sim. no Brasil. A gente já tem participado de atividades internacionais, né, com as mulheres da Argentina, com os sujeitos LGBTs da Argentina, da Colômbia, né? Estamos Uhum. tentando construir um debate para LGBTs do campo junto à Via Campesina, né? A Via Campesina Internacional, sim. Brasil vai tentar intensificar esse debate com a Via Internacional, né? Então, assim, Uhum. nós temos plantado sementes, né? Nós temos plantado Sim. sementes para Bem cumprir coloridas. para cumprir esse nosso terceiro Sim, objetivo, que é a transformação da sociedade. sim. Entendendo que nessa transformação da sociedade
não pode ficar para trás nenhum sujeito, seja ele negra, negro, indígena, sem terra, LGBT. A transformação social ela se dará quando todas e todos couberem nessa sociedade, né? Então, é cumprindo esse papel que nasce, então, o nosso coletivo, né? Com muito acúmulo teórico, com muito acúmulo político, para debater a questão LGBT, em especial no campo, tendo todas aquelas mazelas que eu já apresentei no início da minha fala. Sim. Com relação agora, dando um pulo aí, um salto, mas retornando um pouquinho, a atual conjuntura agora, né, da pandemia, o coronavírus e como é que está isso no campo, né? A questão da quarentena e tal, e no que o campo tem podido contribuir, né, com a produção de alimentos, e eu acho que aí a gente vai também de encontro à diferença do agronegócio, né, cujo objetivo é só a produção de commodities, né, com a utilização de agrotóxicos em larga escala, produção intensiva, destruição da natureza, que a gente tem aí até a ideia de que com essa destruição da natureza vão surgindo novos vírus, novas formas de novas dificuldades, né, que a gente tem enfrentado mundialmente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa diferença entre a produção de commodities, entre o papel do camponês com a produção de alimentos, a soberania alimentar, e a partir daí a unidade da classe, um pouquinho da solidariedade, das ações que estão sendo feitas, né? Porque a gente já está aqui acho que 40 minutos. Sim, acho que um a gente panoraminha vai geral aí, se der para fazer. conversando que nem vê o tempo Vai passar, né? passando, menina, pois é. Mas que bom. Eu, então, brevemente quero trazer assim, um balanço do que nós, como organização, estamos enxergando, né, desse processo de pandemia, as medidas que nós estamos fazendo, né, tomando para tentar conter a proliferação desse vírus, né? Primeiro, eu acho que em meio a todo esse caos que tem provocado essa pandemia, né, eu acho que uma das piores pandemias é a disseminação de mentiras, né? Esse sentimento de caos que que nós temos vivenciado, né? Isso acaba com o psicológico, isso nos deixa mal, né? E eu não falo isso menosprezando ou diminuindo o vírus, né? O Covid-19, claro. o coronavírus, né? Eu digo isso apontando a irresponsabilidade desse governo, né? Para com o povo brasileiro, para com a nação brasileira, né? Irresponsabilidade porque ele não guarda nenhum dos protocolos da OMS, né? Não se respeita, nem respeita o povo, nem respeita o cargo em que ele ocupa hoje nesse país, né? Depois, o desmando que existe nesse governo, né? O presidente fala uma coisa, o ministro da Saúde fala uma outra coisa, e a população, o povo brasileiro, fica sem saber para onde vai, né? Isso é um grande problema. Terceiro, eu acho que o exército de alienados que ele conseguiu formar nesse período, né? É assustador, é gente que copia tudo que ele faz, né? Que coloca em risco a sua saúde, coloca em risco a vida de todo o povo brasileiro, né? E são inúmeras, né? Desde o convite às carreatas no dia 15 de maio, desde as orações em público, né? Tendo em vista, e todo mundo sabe muito bem, né? Que até os pastores curadores sumiu, os pastores milagrosos sumiram, né? E quem ficou
na linha de frente dessa pandemia foram as organizações sociais, foi o SUS, né? Tá aqui a minha defesa e o meu apoio ao Sistema Único de Saúde, e foram as universidades públicas desse país, que embora tiveram os seus recursos para pesquisa cortados por meio do CNPq e outras financiadoras, se mantiveram de pé e firme na defesa da pesquisa e na defesa do povo brasileiro. Então, aqui, o meu apoio, o meu abraço, né, a todos os profissionais da saúde que estão no SUS, o meu apoio e meu abraço de muito obrigado a todas e todos cientistas, pesquisadores que estão nas universidades públicas desse país, que fazem linha de frente ao combate ao Covid-19, o coronavírus. Quero aqui dizer também que é um momento de muito desamor, né? Porque foi plantado, né? Foi introjetado na sociedade essa semente do ódio, né? Do ódio, em especial ao pobre, ao negro, ao índio, à mulher, né? E que isso é condicional, né? É uma condição para o extermínio do povo pobre desse país. Tanto é que eu costumo dizer nas minhas falas que essa pandemia está sendo um termômetro, né, para o governo mostrar a cara, para o governo mostrar que ele sempre esteve do lado de quem é mais rico, de quem detém poder e não da classe trabalhadora, né? E a minha análise, né, é que eu estou acompanhando isso muito localmente, né? Eu acompanho mais as decisões e o que nós discutimos enquanto organização, e aí é o coletivo de saúde do MST que tem entrado nesse debate, né, mais nacionalmente em relação ao Covid, né? Mas aqui nós estamos vivenciando, na minha cidade, que é um município pequeno, mas é a terceira cidade do Mato Grosso, terceira cidade maior do Mato Grosso, né, que tem crescido alarmantemente o número de casos confirmados, né, que nós não temos estrutura nenhuma, até porque nós atendemos, para além de Rondonópolis, mais 22 municípios circunvizinhos, porque Rondonópolis é cidade polo, nós não temos UTI, nem material, nem EPIs, nós não temos ventilação mecânica para respiração. Então, assim, caso se acirre, né, a gente sabe muito bem quem é que vai morrer com essa pandemia, né? A gente sabe muito bem para quem é que aperta, né, o calo nessa pandemia. Eu acho que uma outra coisa, nós precisamos desmentir esse histórico de bondade com relação aos R$ 600, o auxílio emergencial, né? Não é um presente do governo federal, não é um presente dessa gestão, é uma devolutiva aos trabalhadores e trabalhadoras desse país que sempre pagaram impostos, que fizeram e fazem a economia desse país girar, e é nada mais que justo que o governo dê uma devolutiva nesse período em que a classe trabalhadora passa por essa pandemia, né? Então, não é um presente, é uma retribuição, né? É uma devolutiva a tudo que a classe trabalhadora fez e faz para esse país. Como dizia Marx, né? Se o trabalhador tudo produz, a ele tudo a pertence. ele tudo pertence, né? Então, é uma devolutiva, não é um presente. As recomendações estão aí, nós precisamos, né, cumprir todos os protocolos, né, que a OMS, que o SUS tem feito, né? Porque só nós, os pobres, vamos saber aonde o calo aperta, né? E que lembrar bem que antes de todo esse processo de pandemia, o SUS já passava por um sucateamento, né? Por meio da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Saúde, investimentos no SUS. Educação, investimentos na pesquisa.
né? Então, a gente passa por esse processo agora de déficit, porque foi cortado as verbas, foram cortados os investimentos anteriormente a essa pandemia, né? E a queda na economia não é fruto da pandemia. A gente já vivenciava o subemprego muito antes da pandemia, né? Muitos trabalhadores desse país já faziam o terceiro, quarto turno como entregadores, desenvolvendo N funções para além das suas funções de ordem, né? Que nós já havíamos voltado ao mapa da fome por falta de políticas públicas, porque também foram congelados os investimentos das todas as áreas sociais com a emenda constitucional 95, né? Então, o déficit na economia não é em função da pandemia. Nós já vivíamos esse déficit desde 2016, quando foi imputado um golpe de Estado contra a presidente democraticamente eleita, né? E daí para cá, de 2016 para cá, nós engatamos uma marcha ré e estamos retrocedendo a todas as conquistas que nós obtivemos, né? Então, essa ideia de que está sendo quebrada a economia por meio da pandemia é uma grande mentira que faz parte dessa seleção natural, como diz o presidente e o ministro da Economia, né? E a gente sabe muito bem quem é que vai sobreviver a essa seleção natural da Covid-19. Né? E que não são os pobres, não são os trabalhadores. Que nós moramos já na vulnerabilidade para quem está nas favelas ou nas periferias das cidades. Né? Então, é uma deslealdade quando o governo coloca isso para a sociedade. Né? Coloca em xeque, coloca como moeda de troca o trabalho ou a comida. Né? Coloca em xeque entre contrair, coloca em xeque contrair um vírus por meio do trabalho ou ter o que comer em casa, né? É uma deslealdade, eu diria que é uma falta de vergonha de um governo como esse, né? Pegando já para as nossas pautas, né? O que o movimento tem enxergado, né? Enquanto a sociedade no geral passa uma crise de ódio, né? Nós tentamos semear o amor. Existe um poema que diz: enquanto eles plantam ódio, nós plantamos amor, né? Nós temos feito jus a essa frase. Para nós tem sido um momento de muita solidariedade, né? Os nossos armazéns do campo têm sido ferramentas políticas, né? Nesse enfrentamento, né? Vários dos armazéns têm feito campanhas, né? O movimento na Páscoa, junto com outras organizações, fez uma campanha de doação de alimentos produzidos nos assentamentos que foram entregues nas periferias, né? Pode ser acompanhado isso pela página do movimento. O Armazém do Campo de Pernambuco tem feito marmitas e entregue a moradores de rua, marmitas produzidas com alimentação saudável, que também foram produzidas por mão de trabalhadoras e trabalhadores dos assentamentos da reforma agrária. Então, assim, para nós é momento de solidariedade, né? As nossas mídias sociais estão a serviço, né, da comunicação, mas também estão a serviço de atividades culturais para trazer entretenimento, né, às nossas famílias que também estão passando por esse isolamento no campo, né, por esse distanciamento social, né? Então, para nós, de fato, é momento de amor, é momento de solidariedade, é momento da gente se colocar à disposição, tomando todos os cuidados necessários, seguindo todos os protocolos possíveis, né? Para que a gente também não possa, ao invés de ajudar, estar levando a contaminação a todos e todas. Mas nós temos feito diversas campanhas, né? Como eu disse, as mídias sociais, elas estão cumprindo, as nossas rádios nos assentamentos, os nossos canais nas redes sociais, está se dividindo em dois momentos, né? São momentos
de formação e momentos de informação, né? Porque para nós também a formação, ela é um princípio de nossa organização, né? O estudo é um princípio de nossa organização. Então nós temos feito análises conjunturais permanentes, nós temos trazido debates em relação à saúde, né? Os nossos médicos formados, graças à luta do povo em Cuba, têm feito essas orientações permanentes. Todas nós temos dialogado a respeito de produção de alimento saudável. Está vigente a nossa campanha Fica em Casa, nós produzimos o seu alimento, né? Que está sendo difundida nas cidades, né? Tendo essa ideia de que é necessário esclarecer quem é que produz alimento de fato nesse país e que não é o agronegócio, não é o agronegócio. Ninguém coloca uma bucha de algodão na boca, ninguém toma um copo de óleo de soja, ninguém come só carne, né? Nós comemos a diversidade dos alimentos produzidos no Brasil para a consumo da agricultura familiar. Sim, é bom que se fale, né? Essa diversidade é produzida pelas camponesas, em especial, na produção de fundo de quintal, pelas cooperativas em que as camponesas trabalham nos assentamentos. Então, é daí que vem a produção de alimentos saudáveis, é daí que vem a produção de alimento de verdade. Porque o que o agronegócio produz é commodity. E quando aparece na TV que o agro é tech, que o agro é pop, é uma grande mentira. O agro mata, o agro retoma território, em especial das mulheres indígenas e quilombolas. O agro destrói histórias, o agro destrói vidas. Então, é contra esse modelo que a gente precisa ter clareza agora de quem é que nós estamos enfrentando, né? E ter noção, ter ciência de quem é que produz os alimentos que chegam até as nossas mesas, que não é o agronegócio. Que até está escrito aqui, se o campo não planta, a cidade não janta. E quem planta no campo... acabei de ver isso mesmo, Emiliana Zapata. Quem planta no campo é a agricultura familiar. A cidade não janta. E que o campo tem que produzir comida de verdade e sem veneno. Né? Porque comida com veneno também mata o povo. Sim. E outra coisa que eu queria abordar nessa Covid, que talvez não esteja, mas está correlacionada, é esse grande ciclo vicioso do capital, né? E eu vou pegar como meu bode expiatório a Bayer, né? Olha como é esse ciclo. A Bayer produz a semente transgênica, em especial, e essa semente transgênica, ela não vai produzir sem veneno, não vai produzir sem os insumos que a própria Bayer produz. Porque faz parte da semente precisar desses agrotóxicos. Senão e a população vai ter que consumir, e aí talvez não coma, mas vai inalar, porque hoje as cidades são banhadas por veneno, né? Sim. Ou vai tomar, né? Porque hoje tem veneno no leite materno, uma pesquisa da UFMT, de um professor muito compromissado, vinculado à Fiocruz, professor Pignatti, né? Que aqui no Mato Grosso tem veneno no leite materno, né? A pessoa contaminada, ela vai procurar um remédio, né? Que a própria Bayer produz. Então, a Bayer produz a semente, ela produz a doença, o maquinário, ela produz o maquinário que vai ser utilizado na grande extensão, ela produz o veneno e ela produz o antídoto para depois que você ficar doente. Esse é o grande ciclo. E assim também funciona esse ciclo viral, né? Sim. Esse ciclo viral que tem sido introjetado nessa grande sociedade, né? Prova disso é o câncer, né? Que é muito mais lucrativo para o capital manter alguém doente com câncer do que obter a cura, né? Esse, terrivelmente, é o ciclo vicioso do grande capital, tá? Eu queria apresentar isso só para mostrar o quanto a sociedade, o quanto o povo mais pobre está vulnerável.
Inclusive, como você falou aí de algumas campanhas que o movimento vem fazendo, né? Então, Eu queria só citar aqui para a gente terminar, que é que, como você falou aí do Grande Capital, são duas campanhas eu acho importantíssimas que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo têm feito. Uma delas é a tentativa de união de todas essas campanhas de solidariedade que têm surgido no país nesse momento do Covid, né? Por meio de uma plataforma. Gente, caiu, acho que falamos demais. Caiu e. Caiu. Acho que falamos demais e acabou que o tempo foi muito tempo já. 1 hora já de vídeo. Nem era pra isso tudo. Não sei se a D vai voltar a se conectar aqui. Vamos esperar um pouquinho. Só pra gente se despedir dela. Desculpa aí passar tanto do tempo, né? Foi 1 hora de vídeo, é muito tempo. Queria pedir desculpas aí a vocês. Mas acho que o que a D falou, tudo que a D falou foi muito pertinente, né? Vamos ver se ela retorna aí pra dar um tchau pra gente. Vamos aguardar um pouquinho. Maravilhosa, D, realmente. Não sei se ela volta. Deixa eu tentar falar com ela pelo zap. Vamos ver se ele consegue entrar para dar um tchau. Então, Lê, a gente falou demais, menino. pois é, menina, Deixa eu só ultrapassamos. terminar essa última campanha que é importante, você despede, pessoal, que é a campanha que também está sendo lançada, que é a taxação sobre as grandes fortunas. A gente estava falando aqui do grande capital do agronegócio, né? E é uma campanha que arrecadaria, pelas contas de várias federações que lidam com o fisco, né, 272 bilhões de reais, o que contribuiria muito aí para não só para a Covid, mas para vários projetos sociais. Então, qual é a ideia da taxação das grandes fortunas? O que são grandes fortunas? Aquelas pessoas que possuem patrimônio acima de 20 milhões de reais. Acho que aqui não é o caso de ninguém, né? Ou rendimento mensal de 80 mil reais por mês. Essas pessoas, esses grandes capitais seriam taxados e esse valor revertido para o povo brasileiro. É só isso. Você, maravilhosa, sabe que eu sou fã, né? Queria, assim, que você se despedisse aí do povo. Foi ótimo, maravilhosa. Eu quero deixar meu abraço, meu beijo para todas e todos que puderam acompanhar essa live. A conversa foi maravilhosa, né? Como diz o grande cantador e poeta popular Zé Pinto, quem sonha grande põe os pés na estrada para ver o sonho se concretizar. Então, marchemos, né, em defesa dos nossos territórios, mas também marchemos em defesa da vida. Né? Todas as vidas importam, em especial as da classe trabalhadora e a das mulheres.